Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Conversamos esta tarde com Marco Teles, do Centro Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por fazer uma referência à nova nota de 20, que está já em circulação desde quarta-feira. Aliás, o Marco Teles tinha feito uma referência numa conversa anterior, mas persistem algumas curiosidades que podemos trazer aqui, não é? Pois, parece que a notícia da entrada da nova nota de 20 terá apanhado também algumas pessoas de surpresa, não é? Nem toda a gente estaria devidamente informada, portanto temos de facto já em circulação a nova nota de 20 desta nova série Europa, designada série Europa, que deu aso já à substituição da nota de 5, depois mais tarde à de 10 e agora à de 20. E realmente algumas curiosidades, apenas para dizer, como com certeza também as pessoas já se aperceberam de que tem sido um pouco comentado, curiosamente a nota que é alvo de maior número, digamos assim, de falsificações, de produção de notas contrafeitas. É precisamente a nota de 20. Em Portugal é a que mais circula também. E é também uma curiosidade, é a nota que em Portugal é mais utilizada, representa, segundo os dados do Banco de Portugal, portanto, cerca de 53% dos levantamentos nas caixas multibanco. E, portanto, isto também serve para, novamente, recordar que a grande alteração da nota, apesar de algumas alterações do ponto de vista gráfico, de que de resto já demos conta também aqui neste programa há cerca de 15 dias atrás, mas efetivamente a grande alteração prende-se com medidas de segurança, portanto 5 novos elementos de segurança: a impressão em relevo, a marca d'água com retrato, o holograma também com retrato, o tal número esmeralda e com uma janela também que aparece o tal retrato da figura Europa. E, portanto, essas medidas de segurança são precisamente para evitar que estas notas sejam falsificadas assim com tanta facilidade, não é? Portanto, acima de tudo, a pensar nessa questão da segurança. É para combater a contrafação. Exatamente. As notas vão circular, digamos, a antiga e a nova vão coexistir. Exatamente. Este é um aspecto bastante importante e sempre que esta substituição ou entrada de novas notas no sistema monetário há sempre estes alertas no que toca a eventuais burlas. Portanto, isto apenas para dizer que ninguém, absolutamente ninguém, está mandatado para recolher notas no nome do Banco de Portugal. Portanto, situações que às vezes não são assim tão estranhas de pessoas que se identificam como representantes legais e que, batendo à porta de pessoas menos informadas ou de idosos, fazendo a substituição ou a recolha de notas para uma eventual substituição. Portanto, isso obviamente não é verdade. As pessoas não têm que mudar a nota, portanto têm que manter as que têm. Se eventualmente quiserem mudar para as novas, podem-se dirigir a uma instituição bancária ou diretamente ao Banco de Portugal e proceder a essa alteração. Mas as notas antigas continuam a ser válidas. Provavelmente irão deixar de permanecer no circular sistema durante algum tempo. Os tempo. próprios bancos vão fazendo naturalmente a recolha gradual dessa nota antiga, até que com o passar do tempo, muito possivelmente, nós vamos só começar a trabalhar com a nota nova, não é? Uma curiosidade é que o Banco Central Europeu lançou um concurso a propósito da entrada em circulação desta nota. Sim, porque lá está, é com os mais pequenos também que muitas vezes nós trabalhamos e que são sempre veículos de informação bastante interessantes. E, portanto, o Banco Central Europeu lançou um concurso online, chama-se precisamente o EuroRun. Está dirigido a crianças dos 9 aos 12, embora qualquer outra pessoa de outra idade também possa jogar, eu próprio já joguei. A grande diferença é que, para se habilitar um prémio, tem que fazer um registro, neste caso a criança, o acompanhamento dos pais, sendo menores, não é? Faz o registro online, dando algumas informações, nomeadamente o correio eletrónico do pai ou da mãe. Portanto, é um processo que deve ser feito acompanhado naturalmente de adultos. E, portanto, é um jogo, como outros tantos que existem na internet, onde aparecem algumas questões muito simples relacionadas com as notas, com as moedas, com a moeda única. E no final os 100 melhores jogadores, ou seja, os 100 jogadores que obtiverem os melhores resultados recebem um prémio simbólico, que é precisamente uma nota de 20 das novas, devidamente emoldrada num acrílico, numa edição que será produzida pelo Banco Central Europeu. No dia 25 de novembro,
quarta-feira, assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Esta é uma preocupação das políticas da União Europeia? Os números ainda mostram que cerca de 1 em cada 3 mulheres na União Europeia já foi vítima de algum tipo, alguma forma de violência baseada, portanto, no género. Portanto, são números naturalmente preocupantes. E também ouvi, segundo um observatório existente no nosso país, precisamente sobre esta questão, que já seriam, até esta data, já teriam morrido 27 mulheres vítimas de violência continuada por parte dos seus maridos ou companheiros, o que quer que seja. Números esses, ao que parece, rondam anualmente os 30, 40, mais coisa, menos coisa. Portanto, são, de facto, números bastante preocupantes. Não é obviamente um problema nacional nem europeu, é mundial. Sabemos muito bem que há países ou regiões do globo onde estes problemas são de facto bem mais graves do que aqueles que se registram na Europa, mas obviamente são números preocupantes. Aliás, sobre isto as Nações Unidas estão a desenvolver uma campanha até o dia 10 de dezembro, porque precisamente o dia 10 é o dia também da celebração dos direitos humanos e ao longo destes dias há uma campanha de sensibilização precisamente para este problema. Portanto, não sei se a Marta já terá reparado, mas tem aparecido já no Facebook algumas fotos de perfil das pessoas com um tom laranja. E, portanto, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com os atentados em Paris, em que sobrepunhamos ao nosso perfil, neste caso, a bandeira francesa. Portanto, esse tom alaranjado decorre desta campanha que as Nações Unidas chamaram Orange the World, e, portanto, nós submetemos o nosso perfil com essa cor alaranjada para, no fundo, acompanhar e apoiar esta causa que merece naturalmente toda a atenção. No mundo há outros casos, raparigas, crianças que são obrigadas a casar muito cedo. Exatamente. Há toda uma série de problemas relacionados com esta questão. Em contexto de guerra são violadas. Enfim, exatamente, e não só. Há costumes que se mantêm que já não deveriam existir no mundo de hoje, como a excisão feminina. Exatamente, e alertam-nos também por uma situação a pensar até no atual problema que temos com a concentração de refugiados, que são também ambientes propícios, digamos assim, para o agravamento destas situações. Portanto, é algo que também é preciso estar alerta. Ainda assim, alguns números, por exemplo, a Comissão Europeia apenas este ano afetou cerca de 8 milhões de euros a projetos de prevenção e combate à violência contra as mulheres e as raparigas apenas nos Estados-membros, e cerca de 20 milhões de euros à luta contra estas práticas em países terceiros. Sabemos, nomeadamente em alguns países africanos, que estas situações são extremamente complicadas e, portanto, isto volta-se um pouco a falar naquela questão que ao longo dos nossos programas temos debatido, é que 2015 é ano europeu para o desenvolvimento e, portanto, a ideia é relembrar que por parte da União Europeia, por parte dos Estados-membros e das instituições europeias, também há muito apoio, não apenas logístico, mas também o financeiro, a países terceiros em diversas áreas, nomeadamente esta, precisamente na área da prevenção. No dia 13 de novembro, uma sexta-feira 13, aconteceram os atentados em Paris. Naturalmente que as atenções desde essa altura até ao presente estão voltadas para esse acontecimento e para a possibilidade de se registarem outros ataques terroristas no espaço europeu. Sim, efetivamente, desde o dia 13, célebre sexta-feira 13, que estas últimas 2 semanas têm ficado marcadas claramente por esses acontecimentos. Sabemos que no caso da Bélgica continua em estado de alerta máximo, como temos tido a possibilidade de acompanhar. O próprio Parlamento Europeu debateu esta semana em Estrasburgo esta situação e naturalmente que as opiniões dividem-se, não é? Mas há muitos aspectos em comum, quer dizer, claramente já se percebeu que efetivamente este é um problema que não pode ser resolvido apenas. Isto não foi um atentado contra a França ou contra Paris, não é? Isto é um atentado contra a humanidade, contra a Europa e contra toda a humanidade, não é? Contra os regimes democráticos, contra o Ocidente e obviamente que isto também merece uma resposta global. Portanto, isto não pode ser uma resposta de um único país. A União Europeia tem que estar, obviamente, toda junta na resposta a ser dada. E uma das coisas que foi referidas na sessão plenária desta semana pelo Presidente Juncker
é que, precisamente, ele tem alertado já diversas vezes para essa situação e a posição, no fundo, pessoal e da própria Comissão, que é manter o espaço Schengen em funcionamento, não é? O espírito Schengen em funcionamento. Num programa nosso, já há algum tempo, nós falamos aqui sobre os símbolos da União Europeia, que era a questão, o euro poderia ser considerado ou não, porque não é utilizado em todos os países, como se sabe, e apenas em 19 dos 28. Sabemos também que temos o hino da Europa, o Dia da Europa no dia 9 de maio, a bandeira da Europa e o lema, a sua divisa unida da diversidade, mas eu diria que o espírito de Schengen seria quase também um outro símbolo do próprio espaço europeu. E, portanto, acho que sim, numa situação destas deve haver naturalmente um reforço, se calhar, do controle, nomeadamente na questão das fronteiras, se calhar pontualmente haver aqui algum cuidado redobrado, mas não, acho que seria um retrocesso enorme se nós deixássemos a livre circulação de pessoas, até porque se calhar não faz sentido ou não seria compatível com a própria ideia de uma moeda única. Não é? Se cedermos, estaremos a ceder ao terrorismo. Se cedermos, estaremos, aliás, o Papa Francisco esta semana tinha uma frase curiosa, exatamente o que a Marta está a dizer, que é: o terrorismo alimenta-se do desespero, não é? E, portanto, a resposta tem que ser frontal e não é recuando que vamos chegar a qualquer sítio. E ainda assim, isto não deixa de ser uma situação complicada, porque os últimos atentados que nós sentimos na Europa aconteceram como resposta àquilo que foi entendido como uma provocação. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos célebres cartoons feito no jornal francês, que se poderá... as opiniões divergem, não é? Poderá-se ter entendido que seria uma provocação e como resposta, obviamente que é uma resposta que não é aceitável de todo, mas terá havido esse atentado. Não foi este o caso. Este caso, efetivamente, nós estamos a falar de uma sala de espetáculos onde ninguém fez absolutamente nada, a não ser estar a assistir a um programa cultural, um concerto, e, portanto, estamos a falar de pessoas absolutamente inocentes e, portanto, não faz sentido nenhum aqui haver sequer vender-se a ideia de uma resposta, o que quer que seja. Portanto, foi apenas um ato que não tem qualificação possível, não é? Num outro âmbito, falamos de oportunidades do programa Eurodisseia, talvez referindo brevemente o que é o programa. O programa já falamos aqui, penso já falamos, apenas trouxe esta informação também aqui à antena, porque, como já foi dito cá, o programa Eurodisseia, portanto, é um programa de intercâmbio que envolve um conjunto de regiões no espaço europeu, das quais a região autónoma da Madeira faz parte. Está destinado a jovens à procura de emprego entre os 18 e os 30, portanto é um prazo bastante alargado, e portanto o objetivo aqui é proporcionar aos jovens alguma experiência profissional e simultaneamente dar uma oportunidade de aprender uma língua estrangeira e melhorar naturalmente o seu conhecimento dessa mesma língua. E, portanto, a entidade gestora do programa Eurodisseia aqui na região é a Direção Regional da Juventude e Desporto, que esta semana anunciava precisamente a existência de alguns estágios. Aliás, anunciava como vagas a existência de ainda 35 vagas em vários Estados-membros e, portanto, o nosso alerta é precisamente para que, consultando a página ou o Facebook da Direção Regional da Juventude e Desporto, que eventuais interessados fizessem a consulta a este programa, relembrando que os estágios ou os estagiários do programa Eurodisseia têm, em norma, direito ao estágio com uma duração entre 3 a 7 meses, um curso de língua, um alojamento, um salário ou um subsídio mensal, um seguro e um certificado. Portanto, poderá ser aqui uma oportunidade para quem esteja numa situação de desemprego e que tenha, naturalmente, também disponibilidade para enfrentar este desafio. Há um outro concurso a decorrer para o desenho de um logo para o Eurojust. Foi instituído já em 2002. O Eurojust, enquanto instituição, serve para apoiar e reforçar a coordenação entre as autoridades nacionais na luta contra formas de criminalidade grave transnacional que possam, de algum modo, afetar a União Europeia. E, portanto, o que esta agência está, no fundo, a fazer foi lançar um concurso que termina precisamente no dia 13 de janeiro de 2016, obviamente, para a criação de um novo logótipo e portanto, para estudantes de artes, por exemplo, atenção que também empresas ligadas às artes gráficas poderão concorrer a este mesmo concurso, em pé de igualdade com a pessoa enquanto individual. E, portanto, fica aqui o convite para, através da nossa página ou através do nosso Facebook, se quiserem mais informações, podem lá encontrar, até porque o
prémio para o logo vencedor é bastante interessante, são 7.000 euros para o logo que for eleito para esta instituição como o mais interessante, digamos assim, para representar o Eurojust, e, portanto, acho que é sempre aliciente. Vamos falar ainda de mobilidade e transportes. Para terminar apenas a questão da mobilidade e transportes, para dizer que também foi lançada agora pela Comissão Europeia a segunda edição do chamado painel sobre transportes na União Europeia. É, no fundo, um relatório muito interessante que permite comparar o desempenho dos diversos Estados-membros em 29 categorias relacionadas com a matéria dos transportes. Isto pode estar a ser interessante para quem se interessa diretamente para estas matérias, ou inclusivamente também para estudantes e professores ligados, ou, se calhar mais ao secundário, e que estejam interessados nesta matéria, porque através desta, portanto, toda esta informação está disponível na Direção-Geral de Mobilidade e Transportes, e, portanto, de uma forma muito acessível, nós podemos comparar Estados-membros e retirar algumas conclusões. Daquilo que, porventura, me chamou mais a atenção, era, por exemplo, ou foi, por exemplo, no domínio dos investimentos e das infraestruturas, e no que toca à qualidade das estradas, por acaso, o Estado-membro que surge em primeiro lugar é precisamente Portugal. O que achei um dado bastante curioso, não tive tempo depois de ver em pormenor o detalhe da ficha técnica sobre a qual incide este mesmo estudo. Há outros dados interessantes, por exemplo, sobre o que nós já falamos também cá, relacionado com a mobilidade verde, no que toca à aquisição de veículos verdes, portanto, híbridos, elétricos ou outros. Aí Portugal, obviamente, está um pouco abaixo da média da União Europeia. Também numa outra estatística que habitualmente se fala, que é o número de mortos, de acidentes nas estradas, nós continuamos no meio da tabela e, portanto, continua a ser um elemento nesse aspecto preocupante, embora tenha havido, de facto, muitos progressos nessa matéria, mas é um pouco algum contrassenso termos as melhores estradas e depois haver aqui esta nota negativa. E também tem aqui um dado bastante interessante, que é o número de horas que nós gastamos no trânsito. Só para que se tenha ideia, a estimativa diz que em Portugal perde cerca de 30 horas por ano apenas em horas de ponta, geralmente de manhã, ao final do dia, presos, digamos assim, no meio do trânsito. A média da União Europeia ronda as 31 horas, portanto, nós estamos relativamente próximos. Curiosamente, o país que aparece na situação pior, há sempre alguém pior do que nós, não é? Como também haverá, naturalmente, Estados-membros em situação naturalmente favorável, mas Malta é, de facto, o país que aparece com a situação pior. Curiosamente, são 72 horas que as pessoas perdem por ano presas no seu automóvel no meio do trânsito. Marco Teles, vamos ficar por aqui. Agradeço. Fica essa nota. O Centro Europe Direct Madeira está na rede social Facebook e tem site europedirect.aigmadeira.com para qualquer contato. Exato, portanto, qualquer dúvida estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde.